tem uma semana que a gente se conhece, né, Dilson? 10 dias. 7 dias. 7 dias, né? Segunda-feira passada você esteve aqui, foi quando a gente fechou. 7 né? dias. E assim, ele tem trazido essa palestra para mim, foi na igreja, foi no encontro lá em Taguatinga dos Pastores, está vindo aqui. Nós vamos levar a nossa equipe do Gama, pastor lá, e aí, Adriano, vamos levar a nossa equipe do Gama para no Paranoá. Nós vamos levar isso para Taguatinga, Braslândia, Tapuã, toda a nossa equipe. Tá? A gente vai estar levando ele para dar essa palavra lá para a nossa equipe. E assim, eu queria agradecer também o Newton aqui, porque hoje eu cheguei lá no partido que eu fui levar um jornalzinho. Um jornalzinho. Dá um jornalzinho, Samuel, por favor. Esse? É. Esse outro aqui, é. Chegou hoje. Jornal. Fui pegar esse jornalzinho lá Tá em todos os jornais. Fui pegar esse jornalzinho aqui lá na gráfica, no coletivo. Aqui está a nossa agenda, a agenda minha e do Newton da semana passada. Compareceu nos eventos, estava presente conosco lá, dá um nome aqui, Distância, tá? Taguatinga, cruzado aqui também. E aqui, fui pegar esse outro jornal aqui também, lá na Asa Sul, lá na gráfica, peguei 50 exemplares, nós distribuir dentro de Planaltina, levar para a cidade de satélites também, deixar com a liderança. Chega lá e mostrar, tá aqui, ó, esse aqui é o nosso candidato, tá aqui entre os 40 e vamos chegar entre os... Eu cheguei hoje à tarde lá, era 5 horas da tarde, o Nilton estava reunido lá com o pessoal do marketing, fechando com o pessoal das gráficas para estar rodando material para nós lá do partido. E eu deixei o recado para a esposa dele, falei, olha, eu não sei como é que está a agenda do Nilton, mas se ele puder estar hoje à noite lá com a gente, ela falou, olha, ele tem um compromisso, mas eu vou falar com ele, porque a gente sabe do seu trabalho, da sua seriedade, né, que o Nilton vai estar lá hoje à noite com você. E assim, eu quero te agradecer, Nilton, por estar aqui essa noite, sei que você tinha compromisso, desmarcou para estar aqui. Né? Então assim, queria estar passando aqui a palavra para o Nilton, que ele vai estar falando um pouco do plano de governo e falando um pouco da pessoa dele também, porque você já me conhece, né? Então, É isso aí, é isso aí. Bom, pessoal, eu queria, antes de mais nada, eu fiquei muito satisfeito hoje com uma notícia que eu li hoje no jornal. O Correio Brasileiro saiu o seguinte, antes de eu falar, eu quero dizer isso. Fala de uma visita minha ao Guará, que é muito a minha cara, deu o estilo. Diz aqui, ó, a jornalista diz o seguinte, Newton visita a Feira do Guará, Correio Brasileiro. A Feira do Guará recebe todos os sábados cerca de 15 mil pessoas, segundo dados da Associação de Comércio Varejista de Feirantes do Guará. Mas ontem, alguns visitantes não foram ao local para comprar roupas, verduras ou peixes. Eles buscavam o voto do eleitor. Por volta das 11 horas, o candidato ao Buriti pelo PSL, Newton Lins, chegou ao local, acompanhado pelo vice Paulo Vasconcelos e de outros integrantes do partido, e agradou a quem passeava pela feira. Gostei de conhecer este candidato. Ele não chegou colocando nada no meu peito. Não chegou gritando, vote em mim. Ele explicou o que queria, sem tumulto ou grosseria. Vou ler as propostas dele, com carinho, disse a carioca Jaqueline Felipe, 41 anos, funcionária pública, que visitava a feira pela primeira vez. A feira reúne todas as classes sociais e pessoas de diversas regiões. É um espaço democrático. Quero divulgar meu nome e mostrar que Brasília tem sim opção de votar, afirmou Newton, que espalhou panfletos, cartões e fez questão de reforçar suas propostas para feirantes e microempresários do DF. Sem ficar para o almoço, o candidato teve a agenda cheia e encerrou as atividades em um aniversário no Lago Norte. Eu estou lendo isso aqui, gente, porque eu venho observando, isso aqui é uma matéria que está no Correio Brasiliense, e é muito a minha cara. Eu não chego esbaforido, eu não chego enfrentando o eleitor, eu gosto de convencer as pessoas pela inteligência, pela racionalidade, fazendo as pessoas pensarem, raciocinarem. Eu gosto de convencer pela força das ideias. Então hoje é um dia para mim extremamente especial, porque eu vejo que o Gilson Amorim está no caminho certo. Ele está fazendo a campanha dele
com os amigos. E ele está buscando o que de melhor há em qualidade. Quando eu vejo a palestra aqui, que eu quero pedir a você, Deus, você vai fazer a palestra, eu vou ter que pedir isso. Eu vou ter que te pedir emprestado ele, que ele vai fazer a palestra para todos os candidatos em coletivo. Eu quero que você faça. Eu quero reunir todos, porque nós precisamos dos votos de todos os candidatos do partido para elegê-los o Gilson. Eu tenho certeza disso, porque eu não cheguei na política agora e vejo que a sua possibilidade de chegar é imensa. Eu acho que se depender aqui dos seus amigos, acho que eu vou ver brevemente, lá no dia 1º de janeiro, naquele prédio belíssimo lá no novo. Na porta de um gabinete. E eu quero lhe dizer que não é por acaso que eu estou aqui. Eu venho de uma longa caminhada, Gilson. Eu quero pedir a licença a vocês todos para contar em poucas palavras que não é por acaso que eu estou aqui. Não é por acaso. Eu venho de uma família que sempre detestou política. E com motivos, porque o meu pai, ele quando era da minha idade, o meu pai, ele brigava muito naquela época pela votação ampla. Ele achava que o analfabeto tinha que ter direito a votar. Isso nos tempos idos, de muito tempo atrás. E meu pai, por conta de uma manifestação naquela época, meu pai foi preso. Porque ele defendia o voto do analfabeto naquela época. Ele achava que o país era muito desigual. Eu não sei, não vou entrar na questão se ele estava certo ou não, mas ele tinha um ideal. Ele lutou por aquele ideal na época de juventude dele. E ele foi muito sacrificado por conta disso. Ele foi muito penalizado por conta disso. Então a nossa família ficou muito amarga com relação à política. E ficou aquela semente, eu sempre o mais novo, sempre que se falava de política se mudava de assunto. E eu era o mais jovem da família. Mas um belo dia, chegou lá em casa uma pessoa, que é um amigo nosso, que parece que passou na minha vida como quem passa como um cometa. Ele passou pela minha vida, mas deixou rastro para o resto da minha vida. Ele me convidou para fazer parte, na época, de um movimento. Ele chegou lá com uma fichinha, não existia política no Distrito Federal, era proibido. Nós vivíamos ainda na época da ditadura militar e era proibido partido político no Distrito Federal, não tinha representação política no Distrito Federal e só existiam dois grandes movimentos, um chamado Arena e outro chamado MDB. E aquele camarada chegou lá, eu não tinha nem idade para assinar a ficha daquela, mas eu assinei e entrei para o movimento jovem do MDB. Nem era ilegal, mas eu entrei, né? E a família nunca deu muita bola, achou aquilo meio estranho e tal, e eu fui para lá, para frente, achei bacana, comecei a me reunir. E naquela época eu já vinha muito aqui a Planaltina, porque também já Planaltina é uma cidade de tradições políticas muito antigas, né? Já vem de muito tempo a tradição política aqui de Planaltina, muito tradicional aqui a cidade, nesse aspecto. Então, tanto que outras cidades maiores não elegem deputados de grande população, como Ceilândia, e Planaltina elege, porque Planaltina tem tradição política. E a Ceilândia não tem a tradição política que Planaltina tem. Então lá eles não elegem, mas aqui elegem. Apesar de lá ter uma população bem maior. Mas aqui o povo tem mais essa garra, mais do que lá. Eu vejo dessa forma. Então, o que acontece? Aí eu comecei a participar e tal, aquela coisa toda. Eu não pedi para aquela pessoa ir lá em casa, ele foi. E eu assinei, e aí eu fui convidado. Mas eu não fui atrás, eu não saí de casa para ir atrás. Eu fui buscado em casa para ir. E nunca mais saí. Ele, a pessoa, parece que, como eu disse, passou feito um cometa. Ele nunca mais fez nada.